TV Conexões apresenta Descomplique, comigo, Vina Queiroz, o programa mais completo da educação baiana. É isso aí, minha gente, é um prazer estar aqui com vocês para mais este programa que hoje está maravilhoso. Os quadros de hoje vai contemplar a sua vida de estudante. E antes de começarmos, quero deixar um recado para vocês. Se você tem um sonho, não desista daquele desejo que pulsa forte no seu coração. Mesmo que pareça que não vai dar certo, mesmo que tudo esteja contra, continue firme na sua caminhada. Andar é melhor do que parar. Não pare! Venha para cá que eu vou te ajudar a você conseguir realizar seus sonhos. E para iniciarmos, vamos começar com o quadro Vina Responde. Roda a vinheta. Chegou a hora de responder a você que mandou a sua pergunta lá na caixinha do Descomplique Sua Redação e da TV Conexão, lá no Instagram. E nós vamos deixar novamente essa caixinha aberta e tudo que você precisar saber para melhorar a sua condição de estudante e para facilitar a sua vida, vem para cá que eu vou te ajudar. É só deixar a sua pergunta que eu respondo aqui. E agora, minha gente, eu vou responder você que fez a pergunta. Vem para cá! A primeira pergunta é de Luana. A aluna Luana, ela disse que ela é da Rede Estadual de Educação de Vitória da Conquista e ela trouxe uma pergunta bem interessante. Luana, ela quer saber o que é PRD. Que pergunta boa, hein, Luana? Você deve me seguir no Instagram ou assistir os outros programas que eu falei sobre o PRD. PRD, minha gente, é o quê? Peso, recorrência e dificuldade. E daí, professora, o que eu faço com essas três palavras? Para que elas servem em minha vida? Se você é estudante, você precisa compreender o significado e o sentido dessas palavras. Veja bem, peso. Por que peso ele é importante? Quando você estuda, você tem uma quantidade muito grande de conteúdos para estudar até o Enem. Estamos há alguns meses e eu sei que você nunca vai dar conta de estudar tudo. E tudo bem por isso. Ninguém que passou na Universidade dos Sonhos deu conta de estudar tudo. Não conseguiram acabar com todos os conteúdos. E o que essas pessoas fizeram, Pro? Como elas conseguiram? Elas usaram estratégias. E as estratégias, minha gente, é fenomenal e é fundamental para a sua aprovação. E para a sua aprovação de forma mais rápida. Então, professora, explica logo o que é PRD e como eu posso usá-la de forma estratégica. Muito simples. Você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir qual o maior peso daquele curso que você deseja. Qual a disciplina, a matéria, o assunto que você tem mais dificuldade. E qual é a recorrência daquele assunto dentro da prova do Enem. Como saber isso, professora? Bem simples, minha gente. Você vai lá no Google e pesquise quais os assuntos mais recorrentes da prova de biologia. Vai estar lá. Quais os assuntos mais recorrentes da prova de matemática. Ok. E agora, o que você vai fazer? Utilizar esses assuntos para começar a estudar. Aí você vai estudar como? Você vai verificar, eu quero fazer um curso na área de humanas. Então, biologia tem um peso alto? Não, não tem. Então, você não precisa deixar tanto tempo para esse estudo. Ah, mas eu quero fazer na área de quê? De saúde. Biologia tem um peso bem alto? Tem. Então, você vai fazer o quê? Você vai utilizar essas estratégias, esses assuntos, para você dedicar a maior parte do seu tempo estudando. E você não vai perder mais tempo com aquelas matérias que você tem muita dificuldade e que não é recorrente e que não tem peso e vai facilitar a sua vida. Pro, mas se o que eu tenho dificuldade é muito recorrente, o que eu faço? Ah, que legal! Você vai simplesmente estudar com um tempo maior e fazer mais revisões daquilo que você tem dificuldade. Por quê, minha gente? Porque tudo aquilo que você repete, você aprende. É necessário repetir. Existem duas formas para você aprender. Quais são? Repetição e o quê? Choque emocional. Você estiver ali,
levar um susto, com certeza você vai aprender. Eu sempre conto uma história da minha filha quando ela tinha 2 anos. Ela tentava colocar o carregador na tomada. Eu dizia para ela, Ana, não faça isso, não faça isso. E ela continuava tentando. Por quê? Porque ela não ouvia, ela não queria compreender. Mas aí ela teve um susto. E esse susto fez com que ela aprendesse. Naquele momento que ela tentou colocar a tomada, deu um choque, só saiu uns faísquinhos, nunca mais ela foi lá tentar colocar o carregador na tomada. Do mesmo jeito, é estudar. Você tem que estudar com o quê? Com a recorrência, com a revisão, com a repetição e sem nenhum susto. E o susto vai deixar que você perca no momento que você vai fazer a prova. Então é isso. Espero que você tenha compreendido o que é PRD, o que é peso e você não erre mais. Certinho? Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta vem de Marcelo. Marcelo diz que ele é aluno do Colégio Estadual de Caetité. Muito bem. Vamos lá, Marcelo. Ele quer saber como deixar de procrastinar. Ah, Marcelo, a procrastinação é algo que afeta todo ser humano, inclusive a professora Vina. De vez em quando eu procrastino. Mas, Pro, como é que eu faço? Você precisa ter propósito. Você sabe o que você quer? Você sabe que só você pode resolver isso que você deseja? Então vamos falar disso tudo. Se você deseja muito passar na universidade ainda esse ano e você tem 5 meses para estudar, você não pode mais procrastinar. Você tem que colocar como metas todos os dias estudar pelo menos uma disciplina. Estudar pelo menos 1 hora. Pro, 1 hora é pouco? É, mas antes de estudar 1 hora, estudar nada. Se você fizer isso, vai se tornar um hábito. Depois de 30 dias, isso vai estar tão comum na sua jornada que vai estar inserido no seu dia a dia. E com isso, meu lindo, você vai colocar como propósito e você não vai procrastinar tanto. Então, minha gente, procrastinação não tem segredo, é decisão. Você precisa decidir, você precisa querer. Eu não posso abrir a sua cabeça e dizer, não, você não vai procrastinar, vou tirar daí toda a procrastinação. A decisão é sua. E espero que a partir de hoje, com essa dica, você tome a decisão de parar de procrastinar naquilo que você realmente precisa. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. As caixinhas estão lá postas e deixe a sua pergunta que eu venho aqui responder com o maior carinho. Até o próximo quadro. Chegou a hora do quadro Descomplique os seus estudos. Vamos descomplicar de vez a sua forma de estudar e aprender. No último episódio, eu falei para vocês sobre 5 desafios que impedem você de seguir de forma firme e com praticidade e chegar ao seu objetivo. Hoje, daremos continuidade a esses desafios. Vamos para o 6º desafio. E qual é esse, professora? O que impede de estudar? Como fazer para melhorar nesse desafio? O 6º desafio é aprender a executar o que você planejou. Isso mesmo, minha gente. Muitos estudantes passam horas planejando. Faz aquele planner, coloca todos os horários, as disciplinas para estudar. No entanto, isso não acontece. Não existe execução. E é como se você tivesse uma planta de uma casa e nunca construísse. Porque não vai funcionar. Não adianta você planejar se você não tem a vontade e o desejo para a execução. Vina, e o que fazer para que eu possa planejar e executar? Muito simples. Você precisa pensar em metas menores. Não coloque metas grandes. Não pegue o planejamento de outra pessoa. Não busque o planejamento na internet, porque a sua realidade é única. Só você sabe quantas horas você tem para estudar por dia, quanto tempo você tem que desenvolver uma atividade. Por isso, minha gente, a execução ela é primordial. Não adianta você ficar planejando, você precisa aprender a executar. O 7º desafio é manter o foco, tirar todas as distrações que faz com que você não estude. E, só para te lembrar, que foco não é você pensar em algo e seguir direto até chegar àquele seu destino. Muito pelo contrário.
Foco é você eliminar tudo que te distrai. Se um amigo que te liga o tempo todo, ou é o WhatsApp, ou é a televisão, ou é a série, o que te distrai? O que tira você de estudar? Você precisa ter um limite. E é isso que você vai fazer. Colocar-se à disposição do outro faz com que você não tenha tempo para você. Então, meu lindo, minha linda, é necessário saber onde você deseja chegar e colocar foco naquilo que você realmente quer. Elimine todas as suas distrações e com isso você vai ter muito foco para estudar. O 8º desafio o 8º desafio é maravilhoso. Quem aí sabe dizer não para aquela festa, para aquele açaí, para aquele bate-papo, para aquele baba, jogar futebol? Dizer não para essas coisas gostosas da vida é muito difícil. Porque estudar, as pessoas falam, ai, professor, estudar é tão desafiador, é tão difícil, mas você precisa. Você quer passar em um vestibular, você quer passar em uma universidade, então aprenda a dizer não. O 8º desafio é você aprender a dizer não sem ficar com a consciência pesada. Alguém te convidou para algo e você tinha um compromisso com você, não desmarca o compromisso que você tinha contigo. Porque muitos de nós desmarcamos os compromissos que temos conosco e marcamos com outra pessoa. Mas se você tiver um compromisso com a outra pessoa, você não desmarca, não é assim? Então chegou a hora de você pensar mais em você e aprender a dizer não com maior facilidade. Vamos para o nosso 9º desafio. Ai, gente, eu amo esse desafio, porque ele fala de prioridade. O que é prioridade na sua vida? Deu meio-dia, você está morrendo de fome. Qual é a sua prioridade? Almoçar ou assistir um filme, uma série? Almoçar, né? Pois é, porque almoçar vai te saciar, vai te deixar bem. E você precisa fazer isso porque já virou um hábito. Estudo também é dessa forma. Você tem que colocar bem grande à frente da sua cama. Qual é o seu sonho? É ser dentista? É ser professor? É ser médico? E todos os dias, quando você acordar, olhe para aquilo que está escrito ali. Entenda que aquilo é um propósito. E você não vai chegar lá sem fazer alguns sacrifícios. Então isso, gente, se torna prioridade. E aquilo que é prioridade, você não deixa para depois. Eu gosto muito quando os meus alunos falam assim, professora, eu queria ter mandado o trabalho ontem, mas eu esqueci. Eu digo a eles, não era prioridade. Porque se fosse prioridade, você não teria esquecido. Então coloque o seu sonho, o seu desejo de ser aprovado no curso que você deseja como prioridade. E para que ele se torne realidade, é necessário estudar. Então você precisa ter foco, ter disciplina, executar o planejamento, deixar todas as suas distrações. Para quê? Para poder estudar de forma efetiva e realizar o seu sonho. E o último, gente, o último e mais maravilhoso de todos os desafios é criar hábitos. Gente, criar hábito não é fácil. Não é fácil para quem não costuma fazer diariamente determinada coisa que vai te levar e colocar o seu cérebro para entender que aquilo é importante. Você levanta pela manhã todos os dias e escova o dente. Por que você escova o dente? Sem nenhum sacrifício. Você levanta, vai lá e escova o dente. Por que faz isso? Porque criou um hábito. É sem sacrifício. É rapidinho. Então, tudo aquilo que você atua é muito fácil fazer. Então, criar hábito não é algo fácil, mas se todos os dias você fizer, consequentemente, após 30 dias, o seu cérebro vai entender que você tem uma rotina. Então, você precisa de rotina. E aí, minha gente, rotina de estudo, você tem que entender que você precisa de horário, de local. Você precisa também saber o que você vai estudar para facilitar. Como é que eu faço, Vina? Você coloca todos os dias o mesmo horário. Você tenta estudar matérias diversificadas. Você coloca o mesmo tempo de estudo. Quando passar 30 dias, eu te garanto que você já está internalizando esse hábito. Criar hábito de estudo, de leitura é fundamental para o seu desenvolvimento dentro da escola e principalmente para a sua aprovação no vestibular, no Enem que você tanto deseja. Então é isso, minha gente. Finalizamos agora o nosso quadro Descomplique os seus estudos.
Eu espero que você tenha compreendido a importância de utilizar esses 10 desafios e eliminá-los da sua vida. Entender que a procrastinação, ela só vai prejudicar a sua caminhada. Compreender que você precisa planejar, mas é necessário executar. Entender que você precisa ter foco. E foco é eliminar todas as suas distrações. E para além disso, minha gente, você precisa fazer. E executar vai te trazer o quê? Ao hábito. E o hábito vai te levar aonde você deseja chegar. Agora com vocês o intervalo e logo após, a hora do Enem. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos! E agora chegou a hora do Enem. E hoje vamos receber um super convidado. Ele é professor da Rede Estadual de Educação, assim como eu, minha gente. Professor da escola em Salvador, Manuel Devoto. Vem pra cá, professor Vaguinho! É um prazer, professor, aqui conosco na TV Conexões. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia super produtivo para os nossos alunos. Professor Vaguinho, a TV Conexões fica muito feliz em tê-lo aqui conosco. Sabemos que sua agenda é cheia, mas é muito bom saber que você tirou um tempinho para contribuir um pouquinho com a gente. Diga para nós, professor, conte um pouquinho da sua trajetória nessa profissão tão maravilhosa que é ser professor. Vina, eu que agradeço a oportunidade, o convite de vocês da TV Conexões. Acho uma iniciativa belíssima da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, está democratizando o conhecimento, a gente podendo levar toda a nossa experiência de sala de aula dessa forma aqui, através de vídeos. Então, o prazer é todo meu. Minha vida é toda entrelaçada com a matemática, eu sou um apaixonado pela matemática, eu sou graduado em matemática, sou especialista em matemática e tenho mestrado também em matemática e dou aula há mais de 20 anos em cursinhos pré-vestibulares, casas de concurso, mas eu digo que o meu principal trabalho é o meu emprego no Colégio Estadual Manuel Devoto, que eu amo, dou aula lá há mais de 20 anos e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que maravilha, professor. E o Colégio Estadual Manuel Devoto fica em Salvador? Sim, Manuel Devoto é um colégio tradicional de Salvador, localizado no Rio Vermelho. E lá eu dou aula para os alunos de matemática há mais de 20 anos. Certinho. Então, como você já disse, você é um professor apaixonado pela matemática e também é professor de cursinho. E os nossos alunos, estando aí nos últimos anos do ensino médio, eles têm um desafio muito grande pela frente. Professor, uma pergunta e uma inquietação dos alunos é saber o seguinte, eles ouvem, né, falar que a prova de matemática é simplesmente interpretação. Isso é verdade ou é mentira? Vina, essa pergunta sua foi excelente. Os alunos sempre questionam mesmo se basta interpretar para fazer uma prova de matemática. A minha resposta é direta para você, a resposta é não. A partir do ano de 2009, a metodologia, a forma de cobrar do Enem mudou. De fato, até antes de 2009, a prova do Enem era muito baseada em interpretação. Mas eu posso afirmar para você que está me escutando aí categoricamente, você precisa sim de uma base teórica de matemática para fazer a prova do Enem. Mas é claro que o ingrediente interpretação, ele vai te ajudar muito na resolução das questões. Agora, tem uma coisa bem importante, Vina, e motivacional para você que está escutando a gente, que é o seguinte, o Enem, a prova do Enem, ela limpou, digamos assim, muitos conteúdos de matemática, ou seja, ela não aprofunda. Um exemplo bem básico, trigonometria, vamos falar de trigonometria. A prova do Enem não vai te cobrar arcos trigonométricos, arcos duplos, então você tem que saber um pouco de cada conteúdo.
E o meu conselho para as pessoas que estão nos escutando é: saiba um pouquinho de cada coisa, porque às vezes o básico aprova. Então, se você tem um pouco de base de cada conteúdo e, sobretudo, as pessoas precisam estar atentas quais são os conteúdos mais recorrentes na prova do Enem. Conhecer a prova é muito importante, ou seja, você tem que estudar conteúdos que estão caindo nas últimas provas. Então, voltando ao tema para não perder o foco, precisa sim de interpretação, contudo, a teoria é importante. Ai, que bom. Tá ouvindo? Você que fica na dúvida, achando que não vai conseguir responder por conta que não consegue fazer boa interpretação, o professor já deixou você mais tranquilo, né? E as características? Aí, fale aí sobre a característica principal dessa prova. Prova do Enem de Matemática é uma prova que tem 45 questões. Primeiro ponto a ser observado é: prova de 45 questões, é preciso ter uma estratégia bem articulada antes de fazer essa prova do Enem. E aí eu sempre digo, numa prova de 45 questões, nem todas as questões vão ser difíceis. Então, se você se deparar na prova do Enem com uma questão muito fácil, não ache que está estranho, que está errado. Existem sim questões fáceis na prova do Enem. E uma coisa importantíssima, minha amiga Vina, que é o seguinte: a prova do Enem, ela tem um apelo, uma filosofia, que as questões são elaboradas com vistas na nossa realidade. Você vai encontrar lá muita questão que você tem que usar a matemática como forma de intervenção nos nossos problemas sociais, diferentemente dos vestibulares tradicionais da UNEB, da UESB aqui da nossa Bahia, que tem mais um apelo pela matemática pura. A prova do Enem, todas as questões da prova do Enem são questões que são contextualizadas, com muito gráfico, muita tabela e, sobretudo, cobrando do estudante uma habilidade em utilizar a matemática na resolução de problemas sociais. Então, essa é a filosofia da prova do Enem. Então não basta apenas saber a matemática, né? Você também tem que entender a sua realidade, a sua vivência, fazer essa interpretação. É um raciocínio lógico, mais ou menos isso? Também. Tem uma habilidade, Vina, a gente estava conversando nos bastidores e eu falei, vamos falar sobre isso, que é habilidade em tomada de decisões. Nossos estudantes da rede estadual que estão nos ouvindo agora, anota essa dica aqui do professor Vaguinho. Você tem que demonstrar na prova do Enem capacidade de tomar decisões. Normalmente os autores adoram colocar questões que você tem 5 opções. Eu vou falar uma coisa bem básica aqui. 5 litros de refrigerantes, cada um com volumes diferentes e trabalhando a questão do preço. E aí, qual lata de refrigerante eu devo pegar? Qual vai ter o melhor custo-benefício? Essa é a famosa tomada de decisão. E Vina, isso deixou a matemática mais suave. Para você que está me escutando e que sempre teve problema com a matemática, deixa eu te falar uma coisa, a prova do Enem, ela suaviza essa questão. Você precisa de um pouco de teoria e, sobretudo, conhecer a prova. Então, minha dica é, peguem provas antigas, repitam essas questões, comecem a entender como as questões são formuladas, a característica da questão, e isso vai te deixar muito mais confortável na hora da prova. Que legal, professor. Nossa, compreender isso é muito legal. E outra coisa também que os alunos precisam entender, que existem questões básicas, operacionais e globais, né? Que são as questões fáceis, médias e difíceis. E elas são divididas dentre essas 45. Então, tem questão lá do ensino fundamental 1. Todo mundo fala isso. Você acredita e concorda com isso? Sim. Eu digo para os meus alunos o seguinte: vocês não podem ficar seduzidos na questão. O que é ficar seduzido na questão? Estudei com o Vaguinho, estou preparado para fazer a prova do Enem, e aí você pega uma questão com um enunciado enorme, de uma complexidade grande, e aí você diz assim, não, essa questão eu consigo, eu sou aluno de Vaguinho. Não pode ficar 10 minutos com a mesma questão. A minha sugestão é fazer uma leitura randômica da prova, olha a prova toda, e aí, durante as minhas aulas, eu sempre digo, gente, quais são as questões que, na minha opinião, são questões que devem ser resolvidas logo? Questões com tabelas, questões com gráficos, questões com enunciados curtos. Essas questões vocês devem priorizar, matar logo as fáceis e deixar, eu digo assim, ó, se achou fácil, faz logo. Se achou de média dificuldade, faz depois. Difícil, entrega na mão de Deus, é a única solução. Você não vai ter como resolver as 45 questões da prova do Enem. Eu vou ser bem honesto com vocês, naquele tempo que você tem ali, eu não sei se eu, com experiência de mais de 20 anos, consigo fazer aquelas 45 no tempo determinado. Então, gente, é ser estrategista. Fazer uma prova do Enem está muito associado também com estratégia. Eu vou insistir isso até o final do programa. Precisa de estratégia para uma prova de 45 questões. A inteligência emocional
vai ter que estar ali permeada, né? Porque o aluno precisa compreender que ele vai ter que fazer o melhor que ele puder naquele tempo, que é um tempo de 4h30, né? 4h30. E ele, além das 45 questões de matemática, tem também as 45 questões de natureza, que também é composta por cálculo, que é química, física e biologia, e ele vai ter que ter essa sabedoria. E, como você disse, é necessário estratégia. Sem estratégia, a nossa vida não flui em nenhuma área da vida, não é isso, Wagner? Mas uma coisa que me chama muito a atenção são as recorrências. Você até disse anteriormente, existe uma recorrência. E o que é essa recorrência? E como essa recorrência pode ajudar esse aluno a completar esse tempo de uma forma mais fácil, mais sábia e com estratégia, é claro? Sim, sim. Meus queridos estudantes, anotem essa dica aí, que essa dica vale ouro, tá bom? Estatisticamente, eu digo isso com muita calma, tá? Porque eu sou um estudioso da prova do Enem, eu já resolvi todas e fico sempre observando aqueles conteúdos que são preconizados na prova do Enem. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, matemática básica, cuidem da matemática básica. Questões envolvendo escalas, porcentagem, elas são sempre frequentes na prova do Enem. Então, matemática básica, a parte das funções também, são coisas recorrentes na prova do Enem e principalmente geometria. Dê uma olhadinha com muita atenção nas questões de geometria básica e de geometria espacial. E uma dica também importantíssima é, gente, nada de estudar números complexos, polinômios, conteúdos que não aparecem no Enem. Então, isso é ter estratégia também, né? Você saber diferenciar. Vou fazer o quê? Prova da UNEB, UESB, FUVEST, Enem. Então, tenham isso muito bem demarcado nos estudos de vocês. Então, isso aparece no Enem, isso não aparece. Isso vai deixar teu estudo muito mais efetivo e com maior qualidade. Isso é muito bom. E eu vejo também uma angústia, porque nossos alunos aqui da Bahia, né, eles costumam fazer todos os vestibulares. Então, vai lá, faz o NEB, faz o ESB, depois vai fazer o Enem, e eles ficam muito na dúvida. A prova de matemática da UNEB é igual à do Enem, é igual à da UESB. Você, como perpassa por todas essas etapas e universidades e sabe exatamente. Você pode nos dizer e nos contar a diferença de uma para outra e o que eles devem fazer? Vou fazer duas perguntas em uma. E quando o aluno está estudando para o Enem, está ali estudando matemática com o professor Vaguinho, focado no Enem, vai servir para esses demais vestibulares? Excelente pergunta, Virna. Como eu disse no início do nosso programa, desse quadro aqui, a prova do Enem ela tem um apelo maior por questões que são contextualizadas, questões que são ligadas com a vida social. Então, por ter essa característica, já retira alguns conteúdos da matemática. Você sabia que a prova da UNEB e da UESB era um nível de complexidade enorme quando era feito pela banca Consultec? Era uma banca que dava muito trabalho para a gente. Mas essas duas instituições estão adotando outras bancas agora. Mas mesmo assim, o apelo, a filosofia das bancas que realizam a prova da UNEB e UESB é mais para uma matemática pura. Então, eu vou te dizer o seguinte, o conteúdo do Enem serve sim para esses vestibulares, mas a forma de cobrança é mais aprofundada na matemática. Na teoria, melhor dizendo. Então, é uma base, né? É uma base, mas é importante que o aluno vá lá e compreenda como é cobrada, conheça a banca, porque conhecer a banca também faz toda a diferença, né? Porque há uma repetição de padrão e quando o aluno entende como a banca cobra aquele assunto, ele vai estudar de forma muito mais fácil. E falando em estudar, em resolução, existem estratégias. E eu soube que existe uma estratégia de aproximação. Você sabe nos contar e falar um pouquinho sobre essa estratégia, se é válida ou se não é válida, e como utilizar essa? Tem algum exemplo para nos passar? Gente, a Vina, ela é antenada em matemática, viu? Parece que Vina é boa em matemática. Além de ser fera em redação, parece que ela já deu uma pesquisada legal aí. Bem, a prova do Enem tem outra característica muito interessante, que é você não pode fazer os cálculos de forma completa. Vina, provavelmente os meninos vão colocar alguns slides aqui que acompanham minhas falas, para vocês entenderem, você que está me ouvindo melhor aí, que é o seguinte, vai ter muita situação da prova que não é necessário fazer a conta de divisão completa. Você pode montar as divisões e trabalhar com a questão do arredondamento, da aproximação. A aproximação é uma riqueza na prova do Enem, ou seja, você não fazer o cálculo todo, fazer aproximações e aí você já ganha 2, 3, 4 minutos. Meus estudantes, em especiais lá do Colégio Manuel Devoto,
tem uma resistência, não só meus alunos do Devoto, qualquer estudante tem muita resistência à técnica do cancelamento em matemática, mas eu insisto nisso. Estudante que vai fazer prova do Enem precisa saber simplificar, porque quando você aprende a simplificar, você economiza muito tempo. E a gente está falando sobre tempo, né? 45 questões em 2 horas, 2 horas e meia, exige que você esteja atento a essa variável, a variável tempo. Então, filhos, não é importante, não é só sobre teoria. Enem é sobre teoria, é sobre interpretação, e guardem no coração o que eu estou dizendo, é sobre estratégia, conhecer a prova e buscar mecanismos para ir direto nas questões certas ali. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, principalmente em linguagens, para usar o PRD, que é o peso, recorrência e dificuldade. Então, se eles vão fazer lá, eles desejam, né, fazer uma universidade, por exemplo, de direito, ele tem que olhar qual é o maior peso e como estudar isso de forma mais assertiva. Em matemática também, eu costumo dizer a eles, perceba, aquilo que você tem muita dificuldade, não perca tanto tempo. Às vezes você perde um tempão tentando aprender e não vai cair. Mas existem macetes que facilitam esse aprendizado. E em matemática tem muitos, e eu já vi que você também tem alguns macetes, e esses macetes, eles ajudam a memorizar, a internalizar, porque você vai associar, né? E na hora da prova você vai lembrar do macete do professor Vaguinho e automaticamente você vai lembrar da fórmula. Conte pra gente, que macetes são esses e como utilizar? Você me autoriza a divulgar meu canal do YouTube? Sim, claro, fica à vontade. Meu canal do YouTube é o Wagner Aguiar, é um canal do YouTube que eu sempre tive vontade de fazer esse projeto, mas como eu trabalho muito, eu nunca tive a oportunidade de entregar a vocês uma coisa de qualidade. E com a pandemia, quando eu me vi parado ali em casa, e aí eu disse, não, agora é a hora de eu realizar esse sonho, que é ter um canal do YouTube no qual eu pudesse entregar tudo que eu construí durante toda a minha trajetória, né, de forma democrática, gratuita. Então, por favor, entrem no meu canal do YouTube. Vina, na verdade, eu vim criando estratégias para ensinar matemática de forma mais acessível. Porque assim, o meu mantra em sala de aula é: vamos desconstruir essa ideia que matemática é só para gênios. Isso é uma construção social falida, que vocês não devem comprar essa ideia. Matemática é para quem está afim de aprender, para quem arregaça o peito e diz, sangue no olho, e fala, eu vou aprender. E antes de te responder, eu queria só dar um exemplo de um aluno meu do Manuel Devoto, aluno de escola pública a vida toda, passou nos primeiros lugares do vestibular da UFBA, agora em 2023, dá um orgulho pra gente do Devoto. Então, eu quero te dizer, olhando pro teu olho, você é capaz de aprender matemática, tá? Não permita nunca que ninguém diga, matemática é só para gênios. Tem que ter determinada classe social para aprender matemática. Isso é mentira, tá? Então, lá no canal do YouTube você vai encontrar algumas formas que eu criei para tentar tornar mais acessível aquela linguagem meio rígida que a gente encontra em livros. Eu mostrei para minha amiga Vina um macetezinho para aprender sistema de medidas, né, que é uma coisa que sempre cai na prova do Enem. Aí tem aquela coisa de quilômetro, hectômetro, na verdade, Vina? Uhum. E aí tem uma brincadeira que é Camila hoje dançou muito, depois comeu M&M. Os meninos devem estar passando vídeos aqui enquanto eu estou falando, tá? Então, essa brincadeira com Camila é uma forma de memorizar. Agora, assim, eu não gosto do macete pelo macete. Primeiro eu gosto de trabalhar a teoria, depois que o aluno entende a teoria, aí eu lanço o macete para memorizar mais fácil. Nossa, e comer M&M é maravilhoso. Assim, e dançar também. E dançar é muito bom. Verdade, claro. Quem é o adolescente que não vai lembrar que eu estava dançando e comendo M&M? Exatamente, depois comer M&M, exatamente. Aí você não vai ter problema em saber onde é que o decímetro tá, onde é que o quilômetro. E sabe qual é o melhor desse macete? Que se cair na prova litro ou então outras unidades de medida, você pode colocar o mesmo macete e substituir cada letra M pela letra L. São coisinhas que a gente vai criando ao longo da nossa vida profissional, que a gente deixa a vida do aluno mais fácil. Então, assim, eu sou um cara que eu digo, sou muito feliz na escolha da minha profissão, porque eu consigo facilitar um pouco algo que já é tão difícil. Estudar é difícil, gente. Estudar é um movimento solitário, é um movimento, assim, tudo é melhor do que estudar. É melhor ir à praia, é melhor dançar, é melhor namorar, mas, assim, estudar é muito importante. Então, se eu, enquanto educador, consigo deixar mais leve teu estudo, isso aí vai me deixar muito feliz. Que delícia te ouvir, professor. Queremos você muito mais aqui, né, gente? Claro que queremos tê-lo em outros programas, em outros quadros, e foi um prazer tê-lo aqui. Infelizmente chegou
ao fim, né, do nosso quadro, mas nós agradecemos da TV Conexões, agradecemos a sua disponibilidade. Espero que você, aluno, aproveite ao máximo esse quadro, ouça várias vezes, aprenda, acesse o canal do YouTube do professor, o Instagram também, né? Fala aí o seu Instagram. Sim, é o Aguiar Mate, W Aguiar Mate. Que tem muitas dicas poderosas, eu já fui lá, já sigo e já estou assim amando. E eu não sou boa em matemática, viu, Você professor? É boa, mas eu sei que eu posso ficar, como claro, você disse, claro. né? E foi muito bom tê-lo aqui conosco. Professor, muito obrigada. Eu quero agradecer a TV Conexões. Atrás da professora Vina tem a palavra sonhos ali, que assim, diz muito sobre esse momento aqui agora, diz muito sobre o momento de vocês que vão fazer a prova do Enem. Eu contei um sonho meu que eu tinha profissional para a professora Vina e eu consegui realizar. Ela me contou dela também. E aí, quando a gente viu, no cenário tinha a palavra sonhos. Então, eu, assim como a professora Vina, a gente acredita que nada é por acaso. E eu quero encerrar dizendo assim para vocês, meus alunos da escola pública, acredite no teu sonho, tá? Estude, se concentre, mude a sua realidade através do estudo. Através do estudo, você vai voar e vai voar muito longe. E obrigado, viu, por terem me escutado. Vamos junto, vai dar certo, viu? Calma, respira, vai dar certo. E muito obrigado. Gratidão, professor. Obrigado. Tudo de bom para você. Espero que vocês tenham gostado e fique conosco, que no próximo bloco teremos Conexões Literárias. Acabei entrando por brincadeira, porque queria me distrair, brincar, né? E depois desse tempo, mas nunca parei, porque gosto de verdade, amo isso. O meu nome é Giovana Bonfim, meu nome é Laiane Neves. Cara, é muito incrível, é uma sensação muito boa. Você tá ali lutando, praticando o esporte que você gosta. É como se eles fossem a minha família. Eles me ajudam muito nos treinos, fora, no campeonato. Eles sempre estão comigo. Onde atendemos aqui a faixa de quase 300 crianças, que o nosso maior objetivo é formar cidadãos e que possam utilizar do esporte como caminho para uma vida melhor. Sensei pra mim é como se fosse um pai, um irmão, um amigo. Por mais esses atletas serem campeões de dojo, mas nós queremos campeões de vida, sabe? Nós queremos pessoas que subam no pódio, mas eles sabem que vai descer os troféus que estão aqui, as medalhas que estão aqui. O tempo vai enferrujar, mas o caráter do ser humano que o judô traz para as crianças são de suma importância para a vida deles. O judô me ajudou bastante em questão de amizade. Para escolher o que é ruim, o que é bom. Na escola também. Tem mais foco, a pessoa tem mais cabeça para saber o que é errado, o que é certo. O mundo precisa de mais apoio e mais investimento nas crianças e no esporte. O que importa mesmo é amizade, é experiência, é aprendizado que a gente ganha. Esporte é bom, né? É isso aí. Como se constrói o futuro? Mais do que asfalto, tijolo, concreto, o futuro é feito de gente. Mais do que pavimentar estradas, é aproximar pessoas. Mais do que construir as melhores escolas, é formar mais cidadãos. Mais do que novas tecnologias, é fazer um mundo melhor. Mais do que garantir comida, é sobre alimentar esperança. O governo do estado já reduziu pela metade a insegurança alimentar grave. O programa Bahia Sem Fome está garantindo comida no prato, água, mais renda e dignidade, melhorando a vida de quem mais precisa. E a gente não vai parar enquanto tiver alguém passando fome. Porque a nossa maior obra é cuidar de gente. Bahia, governo presente. Futuro pra gente. Chegou a hora do Conexões Literárias. Gente, e o programa de hoje está muito especial. Ele foi gravado na Bienal do Livro de 2024 em Salvador. Neste quadro, fizemos entrevistas com várias autoras e autores do Brasil e da Bahia. E, minha gente, são cada livro, cada literatura que vocês precisam conhecer. Além de apresentar as literaturas, também vamos falar como elas se
constituiu e qual a contextualização com a nossa realidade. E você vai entender, compreender como utilizá-la também na sua redação do Enem. Por isso, você não pode perder a oportunidade de assistir todas as entrevistas. E mais, se quiser, adquirir a literatura. Confira agora as entrevistas realizadas na Bienal do Livro. Aqui Vina Queiroz para mais uma entrevista nessa Bienal do Livro na Bahia. E agora nós vamos falar com essa escritora maravilhosa, Lília. Lília, conta um pouquinho para nós desse livro que eu estou vendo, tem até asinhas ali de anjos. Aqui a gente tem 2 livros, a gente tem o Florescer da Aurora e a gente tem também o Anjo de Cristal, o Paraíso, que tem a ver com a asinha de anjo. Mas hoje eu vou falar mais um pouquinho do Florescer da Aurora. Certinho. O Florescer da Aurora, que lindo! Como você se inspirou nesse nome e o que floresce de verdade aí dentro dessa obra? É uma comédia romântica, mas para além da comédia, é um livro que traz também muitas emoções, é um livro muito sensível, porque ele aborda o luto e a morte, porém sem ser de uma maneira triste. Na verdade, a protagonista ela nasceu numa família que passou por uma tragédia. Ela não era nascida, então ela não vivencia o luto. E o avô dela, que estava muito sofrido, vai ressignificar toda a dor, a vida e a morte por causa da chegada da neta. Nossa, que tema profundo! Luto, vida, ressignificação, família e que tanto de tema contemporâneo nesse alvorecer da aurora. Então a aurora seria esse ressignificado luto? O avô, depois que a Jasmine nasce, ele que odiava tanto a morte, não entendia o porquê aquilo havia acontecido, ele passa a chamar a morte de Senhora do Crepúsculo e a vida de Senhora da Aurora. Ele diz que a Jasmine é um presente da Senhora da Aurora. Ela é uma menina que ama ler e ela enxerga a alma dos livros. Ela acaba se tornando uma influenciadora literária com o pseudônimo de Senhorita da Aurora. Que delícia! E como é que os adolescentes poderiam utilizar este livro, essa história, dentro da atualidade, para escrever uma redação do Enem, por exemplo? Porque eu sou professora de redação, então eu falo para os meus alunos assim, olha, vocês precisam ler, vocês precisam conhecer as literaturas, porque as literaturas nos levam em outros espaços, faz conexão, nos leva a fazer conexões. E com essa literatura, com certeza, tem temas aí bem atuais que poderão ajudar esses meninos e lindas, né, escreverem e dar exemplo na redação. Que tema você poderia sugerir que estaria nesse livro que os alunos poderiam usar na redação? Aqui a gente tem temas muito atuais, né? Ela é uma influenciadora literária, ela realmente, ela achava que não tinha nenhuma perspectiva para a vida dela. Ela é de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, que não tem faculdade nem grandes oportunidades. E graças às leituras, a vida dela se transforma completamente e o mundo realmente passa a ter novos horizontes, novas cores. Graças a isso, né, ao talento dela de enxergar a alma dos livros e dela ser uma menina que vai ressignificar toda a história dela também. Que delícia, gente! O tema esse ano pode ser as contribuições dos influenciadores digitais na contemporaneidade. E se for esse tema, quem leu esse livro vai se dar muito bem. Porque essa personagem, ela era do interior, assim como você que está nos assistindo. Era apenas uma menina que sonhava e não tinha nem faculdade na sua cidade. Mas ela teve a oportunidade de conhecer o mundo e de levar o mundo ao seu conhecimento por conta do quê? Da literatura. Então, minha gente, não perca a oportunidade. Você, escola, adquira esse livro, Governo do Estado, porque parece ser muito bom. Vamos ajudar os nossos leitores, as nossas meninas e meninos conhecerem essa literatura que fascina, que cativa, que é gostosa, que é atual, que fala a linguagem deles e levar para a escola, porque é isso que eles querem. Não é porque eles não gostam de ler, é porque muitas vezes a leitura que nós levamos para os nossos alunos não o cativa. Vamos trazer leituras que falam sobre a vida deles, a situação que eles vivem e a forma, a linguagem que eles precisam. E essa sua tá perfeita. Me diga onde encontramos o seu livro.
além de me encontrar aqui na Bienal, em Salvador, até o último dia, ele também está disponível na Amazon em forma de e-book ou no meu Instagram, na lojinha virtual, lá no link da bio. O meu Instagram é @autoralilia. Isso aí, minha gente. Gratidão, Lília. Sucesso para você. Amei conhecer essa história e já vou indicar para todos os meus alunos. Cristal, e conte um pouquinho sobre essa capa. Como ela surgiu? Quem foi que fez? Bem, essa capa você está vendo que é um desenho que ela remonta, esse desenho aqui, essa arte remonta a um lugar especial, a um feminino especial. A artista, a autora dessa obra de arte, chama-se Evelyn Tox. É uma menina trans, muito linda, muito criativa e que também é uma pessoa iluminada, né? Que os índios chamariam de tocada pelos deuses. Sofre também de transtorno esquizossocial. Então, é uma pessoa que no mundo, digamos assim, considerado normal ou padrão, seria estigmatizada. Mas é uma grande artista que teve a sensibilidade de revelar essa mulher doce, essa mulher que olha para um lugar de luz, essa mulher que olha para um horizonte, que contempla e que está guardada, esteve sempre guardada dentro dela e está também guardada dentro de mim. Porque, por exemplo, eu já estou com 61 anos, mas a menina ainda está dentro de mim. Então, para mim, isso aqui foi muito especial. Eu escrevo desde menina. Então, quando eu vi esse desenho da Evelyn Tox, né, que é uma menina trans, e uma pessoa maravilhosa, que eu amo, e que a gente tem uma afinidade muito grande, aí eu falei, pronto, esse é o desenho da capa. É essa mulher que eu quero retratar. E eu, então, submeti esse desenho à avaliação de várias pessoas, mulheres e homens também. O que vocês sentem quando veem essa imagem? E as respostas que eu obtive confirmaram para mim que pronto, que a capa do livro estava pronta. Pelo menos é uma mulher, assim, cada um vê algo diferente. Algumas pessoas veem uma mulher contemplando um horizonte, que ao mesmo tempo é como se ela estivesse de costas para o mundo, num lugar só dela, mas não necessariamente presa. Ela está olhando e contemplando algum lugar. Algumas pessoas falaram assim, não passa tanta assim, tristeza ou solidão, porque ela está com uma flor, né? Fala de um lugar de paz. Agora, eu vou lhe dizer, cada pessoa vê aquilo que é muito pessoal. Arte é isso, arte toca cada pessoa em um lugar diferente. Às vezes reflete a memória afetiva, outras vezes reflete as dores e os traumas, outras vezes reflete o que gostaria de encontrar. Enfim, para você talvez tenha um significado, para os outros que estão nos assistindo tenha outro, e para mim também, e para a própria autora pode ter outro significado. Muito interessante você dar voz, dar vez a esse sentimento, a essa menina, e com certeza vai ficar imortalizado essa mensagem que ela passa, né? E esse sentimento também. Foi uma forma de homenagear a Evelyn, porque é uma artista linda, tem um trabalho lindíssimo também e merece voar. Obrigada, Cristal. Chegamos ao final de mais um quadro Descomplique os seus estudos. Espero que você tenha compreendido que procrastinação não vai deixar você chegar aonde você deseja. Além disso, é preciso ter foco. E quando você tem foco, você consegue fazer um planejamento eficaz. E para ser eficaz, você precisa executá-lo. Depois de executá-lo, você vai criar o quê? Hábito. É esse o caminho, meu lindo e minha linda. Fazendo isso, com certeza você vai conseguir entrar na universidade dos seus sonhos. Então fique conosco e até o próximo programa. Como se constrói o futuro?
Mais do que asfalto, tijolo, concreto, o futuro é feito de gente. Mais do que pavimentar estradas, é aproximar pessoas. Mais do que construir as melhores escolas, é formar mais cidadãos. Mais do que novas tecnologias, é fazer um mundo melhor. Mais do que garantir comida, é sobre alimentar esperança. O governo do estado já reduziu pela metade a insegurança alimentar grave. O programa Bahia Sem Fome está garantindo comida no prato, água, mais renda e dignidade, melhorando a vida de quem mais precisa. E a gente não vai parar enquanto tiver alguém passando fome. Porque a nossa maior obra é cuidar de gente. Bahia, governo presente. Futuro pra gente.